Hoje nós temos um passeio, um bom passeio. Eu vou dividir a ministração em duas partes. A primeira parte é aquela parte mais prática, mas tem uma segunda parte que fala do preço do discipulado. Então vamos em frente na nossa ministração. Eu peço que liberem o primeiro slide. Okay? Chamado. Quem chama é Deus. Ele chama eu, Ele chama você. Alinhando é um trabalho inteligente da minha parte. Linkando propósitos, planos e prioridades em função do chamado. Imagina, Deus chama o Ney para estudar a Bíblia, mas ele não gosta de fazer isso. Fica um negócio meio capenga, né? Deus nos conhece e sabe perfeitamente onde nos colocar. E você tem que responder, porque chamado não é uma coisa automática no reino de Deus. Chamado é algo que eu respondo, e quanto mais eu respondo, mais claro, mais intenso vai ficando o chamado. Deus não dá tudo assim, de cara. Ele vai levando você por uma jornada, e ao longo dessa jornada, Ele vai multiplicando as revelações acerca do que Ele quer, e Ele vai te levando por experiências, no sentido de fortalecê-lo em função desse chamado. É só olhar para a vida de Abraão, o melhor exemplo que nós temos. Ok? Só para a gente captar a maneira como Deus trabalha. O desafio de obedecer o chamado de Deus na nossa vida. No céu não precisa, não vai ter esse tipo de coisa, né? É aqui, agora. O chamado é agora, em função da grande comissão, em função do tempo de oportunidade que nós temos. A gente tem que ser bem claro, bem objetivo nessas questões. Disposto e disponível, que eu tenho falado tanto, aí envolve motivação, uma referência interna bem resolvida, falando de convicções e tudo mais, envolve sensibilidade espiritual e ações inteligentes, coerentes com o chamado. Deus me chama para estudar a Bíblia, mas eu não compro Bíblia, eu não invisto em TI, ou seja, o chamado fica capenga em função das minhas respostas. Essa sensibilidade o Espírito Santo tem que trazer ao nosso coração. Você tem que desenvolver coisas que Deus coloca na tua vida. Ok? A gente tem que ser bem humilde, como o barro nas mãos do oleiro, para que Deus possa fazer a obra. Vamos lá então para a primeira parte. É mais um arrazoado de coisas ligadas ao chamado, e eu tenho certeza que você poderia acrescentar outras coisas, mas vamos ficar com essas e aí a gente vai para frente. Chamado. Alinhar, segundo slide, por favor. Alinhar inteligentemente propósitos, planos e prioridades. A inteligência é da minha parte, respondendo àquilo que Deus quer da minha vida. O chamado é um desafio pessoal. Eu não vou me deter nessas questões, vou só linkei para chamar a atenção de vocês. Obedecer ao chamado de Deus em vida. É agora, não é amanhã. Tá? É hoje, amanhã eu não sei. Alinhar é uma ação contínua, firme e direcionada para cumprir o chamado. O que Deus quer da tua vida? Você sabe? Eu posso definir duas coisas com relação à nossa vocação. Temos uma vocação para sermos filhos de Deus e testemunhar da glória de Deus na terra.
Isso é para todos. Mas temos também chamados específicos que Deus faz na vida de alguns para a edificação do corpo de Cristo, para o cumprimento da grande comissão. Nós temos que separar as duas coisas, ok? Para a gente entender a maneira como Deus trabalha. Na igreja de Éfeso, estavam todos lá, ocupados, trabalhando, jejuando, orando, trabalhando para o Senhor, cuidando da igreja. Aí o Espírito Santo se manifesta. Deus chama gente ocupada, tá? E aí ele fala, separa-me, Paulo e Barnabé, para algo que eu tenho específico para a vida deles. Está entendendo? Então são duas coisas que a gente tem que entender. Eu não quero andar muito não, porque não é bom para mim. Disposto e disponível, motivação, convicções e ações coerentes com o chamado. Eu, por exemplo, vou ter que agora, nesse primeiro trimestre de 2026, gastar dinheiro com o meu computador. Ele não está aguentando o peso da coisa. Eu preciso da ferramenta. Ah, não vou gastar dinheiro com isso. Isso é bobagem, isso não é prioridade. Como não é prioridade? Prioridade é aquilo que Deus coloca na minha vida. E eu tenho que planejar as coisas da minha vida em função daquilo que Deus está pedindo de mim. Indo além, esse é o ponto que a gente tem que fixar bem. Indo além da membresia, de ser um crente normal, comum, como todos nós somos diante de Deus, indo para uma vida de serviço em função do reino. Aí já muda um pouco o patamar, ok? Você sai daquela coisa normal, de congregar, de estar integrado numa igreja local, trabalhando, normal, tranquilo. De repente o Espírito Santo fala, agora eu tenho algo para você. Muda o patamar. E você tem que ter uma convicção muito firme dessas coisas na tua vida, porque você será criticado, você será zombado, vão falar que não, você está imaginando coisa. Porque Deus fala com você, Ele não fala com o grupo. Ok? Se você não tiver convicção, você fica pelo caminho. Isso é básico. O chamado é pessoal. O risco é pessoal também. Ou você confia em Deus, ou você tem convicção do chamado, ou você pode quebrar a cara. Entende? Não que você vai perder a salvação, não é nada disso, eu não estou falando nada disso. Estou falando que você não vai atingir o alvo que Deus tem para a tua vida. E não é fácil. Cumprir o chamado não é fácil. É só olhar para a vida do apóstolo Paulo. Cumprir a carreira, e foi com açoite, foi com fome, foi com frio, foi com perseguição, foi com oposição, mas ele se manteve firme na direção que Deus tinha dado a ele. Ok? Nossa luta nesta vida terrena, o básico, né? É a sobrevivência ou o discipulado. Aqui, discipulado, eu dou um sentido mais específico. Eu saio daquela coisa da membresia e passo para um discípulo que está servindo ao reino, ministério, ofício, alguma coisa com um grau maior. E é aqui que a gente se enrosca, com a questão da sobrevivência. E a sobrevivência vai exigir ações da minha parte, planejamento da minha parte. Pessoas estão agregadas na minha sobrevivência e o chamado vai ficando meio complicado no meio dessa situação, né? Porque a gente fica dividido com muitas coisas. Imagina, se eu tiver um sítio, se eu tiver uma casa de praia, se eu tiver
isso, aquilo, mais aquilo, mais aquilo. Eu estou tão dividido que eu não sei como servir a Deus, porque eu não tenho tempo. Imagina Paulo, com um chamado para evangelizar nações, ele resolve criar um monte de cachorro. O cara não parava em lugar nenhum, ele estava sempre viajando. E quem que ia cuidar dos cachorros? Vocês estão entendendo? Parece ser uma coisa besta que eu estou falando, mas não é não. Servir a Deus significa que eu tenho que ter disponibilidade para servi-lo, senão não vai dar certo. Começa pela disposição, que é algo interno, mas também envolve a minha disponibilidade, que é a minha agenda. Entende? Eu estou aqui na Winner Church, colocando a minha disponibilidade para servir o corpo. Aí as pessoas me procuram, eu digo, olha, não posso porque estou muito ocupado. Estou ficando velho, está doendo aqui, está doendo ali. Qual a finalidade da tua vida então? Vocês estão entendendo? A gente tem que ser objetivo nessas questões. E eu não posso me enroscar pela vida. Não, de maneira nenhuma. A minha vida tem que ser livre. Livre para Deus. Senão eu fico pelo caminho. E frustração vem logo em seguida. Amar a Deus de tal maneira é o primeiro mandamento. Até que nada mais seja impedimento grande, intenso, para servi-lo. Entende? Aí se você for lá em 1 Coríntios capítulo 7, Paulo falando de viuvez, de casamento, etc., etc., ele está falando de liberdade para servir a Deus. Ele não está sendo machista ou qualquer coisa do tipo. Ele está sendo objetivo. Mas isso não cai no coração de todos, né? Entende o que eu estou falando? Deus não cancela a minha singularidade, mas Ele dá novo sentido para ela. O Vanderlei, quando veio a Cristo, ele não mudou de personalidade, ele continua sendo o Vanderlei. Algo que Deus projetou para a vida dele, um perfil que Deus deu para a vida dele. Só que esse perfil vem com um iceberg, né? Aí quando você vem a Cristo, o iceberg tem que ser destruído. Para que aquela singularidade que Deus projetou para a vida dele floresça, frutifique para a glória de Deus. E isso leva tempo, é uma jornada nossa com Deus. Quem chama tem propósito específico. Aqui eu não estou falando de chamado para salvação. Eu estou fora. Eu saí desse nível e eu fui para serviço. Serviço é para quem já é crente salvo. Quem chama tem propósito específico e pessoal. E normalmente a revelação disso vem por partes, não vem de uma vez. É ao longo da caminhada que Deus vai trabalhando detalhes do seu chamado. Porque Deus precisa provar o nosso coração, para a gente não amarelar quando vier as lutas. Ele sabe disso. Às vezes nós é que não sabemos, então Ele precisa mostrar para nós quem verdadeiramente nós somos e o que nós temos que abandonar ao longo do caminho para ser só para Ele, uso exclusivo de Deus. Isso na vida de alguns é intenso, ok? E o maior exemplo disso é o próprio Cristo. Uma vida para o Pai. É isso. Ok? E Cristo era o Filho do homem. Ele tinha as mesmas condições que nós temos, mas Ele viveu para o Pai. Ele entrou na história humana como homem, mas viveu para a glória de Deus. Isso é amar a Deus acima de todas as coisas. Quem está disposto a ouvir, chamado,
ouvir, sensibilidade espiritual, percepção espiritual, você tem que querer, você tem que buscar e você tem que estar ocupado. Deus não chama quem está lá na última cadeira, que vem no culto de vez em quando, que não atende às convocações da igreja. Deus está olhando para a nossa vida e vendo a nossa integração, o nosso pertencimento na casa dele, que é aquela igreja local. E eu devo responder com fé. Ok? Outro slide, por favor. Aí eu termino essa parte. O chamado vem por partes ao longo do caminho. Isso exige humildade da minha parte, dependência da graça e perseverança. Ao longo desses 30 e poucos anos da minha vida cristã, eu tive muitos motivos para desistir, para sair fora, para ir para outro lugar, fazer outra coisa. Mas o Espírito Santo, ele sempre levanta o mesmo ponto que Deus quer na tua vida. Porque distração é o que mais acontece. Principalmente dinheiro, né? Dinheiro é uma distração terrível. E você pode embarcar por essa porta e se perder no chamado. Então, cuidado. Importa antes obedecer a Deus. Há uma diretriz, um rumo norte no chamado, que vai exigir esse alinhamento, essa organização da minha parte. Vou priorizar a agenda em função do chamado, não vou me distrair pela vida. Então aí envolve tempo, recurso, dedicação, decisões. Ok? Concentração de esforços naquilo para o qual Deus te chama. E quanto mais você responde, mais Ele confirma, e mais Ele abençoa, e mais Ele desenvolve. Firmeza de convicção na direção proposta, porque você vai ser criticado, você vai ser desafiado, vai aparecer um monte de distração, casca de banana. E aí você tem que estar naquela comunhão com o Senhor, para que Ele diga, olha, esse é o caminho, por ele andai. Não quer dizer que o meu caminho é melhor do que o outro. Não é isso. É o que eu tenho para você, para a tua vida. Né? Pedro quis interferir no que Jesus iria fazer na vida de João. Jesus, muito educado, ele falou, olha, Pedro, cuida da tua vida, que da vida dele eu cuido. Está entendendo? Porque a gente tem mania de querer interferir no que Deus vai fazer na vida do outro. Se preocupe com o que Deus quer fazer na tua vida. Para o outro, se você puder ajudar, amém. Se não, não interfira. Ok? Porque Deus é Deus, Ele chama, Ele sabe o que quer. E Ele sabe o que tem que ser feito. Eu não. E a pessoa que é chamada tem que ter uma convicção muito forte, porque ele será contestado. É tranquilo, você pode ficar tranquilo que isso vai acontecer. Concentração de esforços na direção proposta. Investimento. O que você está investindo no chamado que Deus tem para a tua vida? Não nada cai pronto do céu. Não é automático. Você tem que mostrar para o Senhor que você está ligado. Estou ligado, Senhor. Eu estou ligado, eu sei o que o Senhor quer da minha vida. E eu sei por onde eu tenho que caminhar. Isso exige uma sensibilidade muito forte no nosso coração. Firme-se na fidelidade de quem chama. Jesus falou, olha, quem põe a mão no arado, não desgrude do arado, não se distraia,
Não fique querendo voltar para trás, porque não vai ser complicado. Não fique olhando para os lados, porque senão você vai cair. É concentração naquilo que Deus quer da tua vida. E Deus não chama só você, Ele chama o corpo. São muitas funções que o Espírito Santo distribui na igreja. Eu não consigo fazer tudo, eu não posso tudo, eu dependo da comunidade da fé. Sabe, Deus trabalha com uma sabedoria tremenda. E olhe para Cristo, olhando firmemente para o autor e consumador da minha fé. Aí você fica olhando para o irmão, vai que o irmão tropeça, pronto. Você balança. Ou você quer imitar o outro. Não, o outro é o outro, é você. Deus tem algo para você. É específico e você tem que ter convicção disso na tua vida. E homem nenhum consegue garantir o chamado. Não confie no homem, confie em Deus. O homem é limitado, sabe? É difícil para ele sustentar algo que é espiritual. É só Deus pode te sustentar diante de tantos desafios. Só Ele. E eu tenho que ter essa convicção muito forte dentro de mim. Dependa da graça que me ensina e que me empodera. É a graça. Graça. Graça sobre graça. Maravilhosa graça. Não confie em você. Olha, eu já tenho muitos anos de crente, eu já tenho muita experiência, eu aprendi com os melhores pastores, e olha, desencana desse negócio. Você tem que andar sozinho com Deus, você tem que aprender o que é andar a sós com Deus, para que a tua convicção não dependa de homens, circunstâncias, situações. Deus vai usar pessoas, estruturas e tudo mais? Vai, claro, mas não é ali que está a fidelidade que te sustenta. É em Deus. Porque às vezes Deus vai te pedir coisas que você não vai querer ceder. E Ele vai pedir. E aí? Você fica dividido. E o diabo, ele sabe como trabalhar para destruir o chamado na vida de alguém. O diabo não está interessado só em que muitas pessoas vão para o inferno. Essa é a atividade primária dele. Mas ele está interessado em destruir a igreja. E destruir a igreja é destruir os ofícios que o Espírito Santo coloca sobre o corpo de Cristo. Que ele fala, a igreja vai parar. E para mesmo. Porque aí você vai para a religiosidade, para a tradição, para a rotina. Aprendeu a fazer assim, então continua fazendo assim. E fica por isso. Tá? Atenção. Cuidado com comparação. Ah, eu sou melhor do que a pastora Valdiva. Isso aí é coisa do diabo. Você nem entra nesse tipo de coisa. Ah, eu não sou igual a Valnice. Aonde que você está buscando? Cada um tem um chamado, cada um tem algo que Deus vai desenvolver. Seja você mesmo, nas mãos do Espírito. Esse negócio de comparação já é um caminho do diabo. Ah, Apolo, Barnabé, não sei quem, Pedro. É o mesmo problema que aconteceu lá no começo, hoje acontece também. Não tente imitar o chamado do outro, isso não funciona. Aí eu vou fazer igualzinho o Kenneth Reagan, aí a unção vai... O Kenneth Reagan é o Kenneth Reagan. Se tinha alguém que podia ter a unção do Kenneth Reagan, era o filho dele, que andou com ele a vida inteira e que hoje é o presidente do ministério. Mas não é a mesma coisa. Não estou desqualificando ninguém, eu só estou dizendo que chamado é chamado. Finney é Finney, John Wesley é John Wesley, e assim por diante. E o Ney é o Ney. E você é você. Né? Aí você tem que aprender aquilo que Paulo disse. Aprendi a estar contente com aquilo que Deus está fazendo na minha vida e através da minha vida.
Mas se você quiser ficar famoso, aí você vai entrar num laço perigoso. Ok? Visibilidade, isso aqui é uma coisa terrível. Quer ficar famoso, quer ser conhecido. Será? Quantos servos de Deus estão no mundo pregando o Evangelho, trabalhando para Cristo e são anônimos e ninguém conhece? Mas Deus sabe o nome deles. Cuidado com essas coisas. Cuidado. Faça aquilo que Deus coloca na tua mão para fazer. Estamos de passagem em missão. O Ney não vê a hora de ir embora. Entende? O céu é melhor do que a terra, claro. Não tem a menor dúvida. Mas a terra precisa do Ney. Enquanto o Ney tiver utilidade na casa do Senhor, aqui estamos nós. A hora que o Senhor falar, Ney, acho que agora chegou a hora de você partir. Vamos embora. Eu sei para onde eu vou. O mundo não pode prender o meu coração. Aquilo que o mundo oferece, aquilo que impressiona homens. Não, nada disso. E nós não podemos embaraçar na hora do chamado. Jesus chegou para Pedro e falou, olha, vem e segue-me. Pedro era casado. Ele tinha uma vida secular. Imagina se Pedro fala para Jesus, olha, você dá um tempo que eu vou conversar com a minha mulher. Se ela concordar, eu vou. Pronto. Ia ficar difícil. Vocês estão entendendo? Todos que foram chamados tinham uma vida pessoal, familiar, secular. Deus chama Abraão. Dentro de uma família idólatra. E Deus chama Abraão. E ó, você vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Como é que você reagiria numa situação dessa? Eu ir para um lugar que eu nem conheço, sair de perto do conforto, da segurança da minha família? Eu não, isso aí não é de Deus, isso aí deve ser do diabo. Sensibilidade para ouvir a voz do Espírito. Que aí você pode se confundir, não é? Chamado é guerra espiritual. Não é um passeio no parque. Chamado tem um preço. De você servir fielmente ao Senhor. E de aceitar até mesmo a morte. Paulo falou, estou pronto. Né? Estou pronto para partir. Paulo podia ter ficado mais 10, 15, 20 anos na igreja fazendo coisas tremendas. Mas o Senhor falou, Paulo, chega, você vai subir. E é difícil quando você está perto de ser martirizado e as pessoas te abandonam por causa da pressão. E aquele peso da intercessão de Deus no coração de Paulo pela igreja, imagina, é um obreiro a menos, e não é qualquer obreiro. E Paulo desejava uma igreja poderosa em Roma. Mas o Senhor falou, chega, seu tempo acabou. Guardei a fé, estou pronto para partir. Essa é a nossa vida. Amém. Vamos em frente e vou mudar o assunto agora. Próximo slide. Aqui eu vou ser rápido, porque são passagens bíblicas, só para mostrar para vocês que não existe chamado gratuito. Ou seja, sem preço. É pela graça, mas tem preço. Jesus põe à prova os que querem servi-lo. O preço do discipulado de quem trabalha para Cristo. Está além da membresia. Tá?
indo além da membresia, uma vida consagrada de serviço para a multiplicação do reino de Deus no tempo da minha vida. É outro nível. Enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus: vou segui-lo, para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm as suas tocas, e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem casa. Jesus saiu do ambiente familiar quando chegou o momento do ministério. Ele sai e vai para o mundo. Ok? O mundo dele era Israel, era ali, ele tinha que desenvolver o ministério. A gente não vê na Bíblia, posso estar enganado, viu, pastora? Jesus falando assim: olha, eu estou muito cansado, acho que eu vou fazer uma visita para minha mãe e descansar uns dias. Não, ele passa, ele está em movimento. A grande comissão é movimento, é movimento. E o Espírito vai te conduzindo. A outro Jesus disse: siga-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Coisas normais da vida. Mas Jesus insistiu: deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Você, porém, vá e anuncie o reino de Deus. Olha. O desafio. Outro lhe disse: Senhor, quero segui-lo, mas permita que antes disso eu me despeça das pessoas da minha casa, amigos, familiares e tudo mais. Mas Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Jesus era curto e grosso, sem ficar esticando o assunto. E a palavra apto, aquele que tem utilidade para o reino de Deus. Utilidade é serviço. E aí entra a questão do embate desta vida: sobrevivência ou servir a Deus. Aí você tem que ter clareza sobre mordomia e kairós, que nós já falamos na ministração anterior. E isso envolve sensibilidade, escolhas ousadas e planejamento ativo da tua vida. Tá? Seguindo em frente, próximo slide. Disse Jesus à multidão: se alguém quer me seguir, um discípulo, seguir aqui não é só andar atrás, não, é fazer o que ele faz, é replicar o ministério. Negue a si mesmo, primeira coisa. Tome diariamente a sua cruz, a sua, não a dele ninguém consegue, e siga-me. O desafio que ele coloca na questão do discipulado, que envolve escolha, ousadia de fé. Se tentar se apegar à sua vida terrena, apenas sobreviver, perderá. A sua vida perderá o sentido, ela não frutificará para Deus. Mas se você abrir mão da sua vida por minha causa, por meu nome, pelo meu evangelho, pela edificação da minha igreja, você terá uma vida frutífera para Deus. E isso envolve prioridade, alinhamento e frutificar para quem? Que tipo de fruto? Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder ou destruir a própria vida? Se alguém se envergonhar de mim e de minha mensagem, a pregação da fé, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. E nós, agora Paulo, por que arriscamos a vida o tempo todo, servindo a Deus, viajando,
viagens missionárias por lugares estranhos, desconhecidos, perigosos, arriscando a própria vida para servir a Cristo, como muitos fizeram e muitos ainda fazem, servindo ao Evangelho. Não é luta porque tem pecado, porque o mundo está passando por uma geopolítica assim, assado, não, é em função do reino, é a oposição do diabo. Pois eu afirmo, irmãos, que enfrento a morte diariamente para cumprir o meu chamado. Olha aí. Assim como afirmo meu orgulho, esse é o tipo do orgulho que realmente glorifica a Deus, daquilo que Jesus Cristo está fazendo na vida de vocês, fruto do meu trabalho. Aí ele diz, a minha glória na vinda de Cristo são vocês. Entendeu? Evangelismo, discipulado, pessoas, tá bom? Próximo slide. São servos de Cristo? Aqui está havendo uma grande embate, né? Estão criticando Paulo, estão desqualificando o seu ministério, o seu chamado, é esse o contexto. Eles são servos de Cristo? Eu também. Se é que eles são, né? Ele não completou a frase. Sei que dou a impressão de estar louco, mas digo que tenho servido muito mais. Eles são servos de Cristo, mas eles não fazem o que eu faço. Paulo não gosta de usar esse tipo de argumentação para não passar aquela imagem de arrogância, mas é a realidade. Ele trabalha, e trabalho não tem como esconder. Trabalhei com mais dedicação, fui encarcerado com mais frequência, perdi a conta de quantas vezes fui açoitado e em várias ocasiões enfrentei a morte. Não por causa de pecado, não por causa de escolhas erradas, mas por causa do Evangelho, chamado de Cristo na vida dele. 5 vezes recebi dos líderes judeus os 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas, fui apedrejado uma vez, 3 vezes sofri naufrágio, certa ocasião passei uma noite e um dia no mar, à deriva. Realizei várias jornadas longas, enfrentei perigos em rios e com assaltantes, enfrentei perigos de meu próprio povo, bem como dos gentios. Enfrentei perigos em cidades, em desertos e no mar, e enfrentei perigos por causa de homens que se diziam irmãos, mas não eram. Olha aqui, sinceridade e transparência. Mas a realidade dos fatos. Tenho trabalhado arduamente, horas a fio, e passei muitas noites sem dormir, passei fome, senti sede, e muitas vezes fiquei em jejum. Tremi de frio por não ter roupa suficiente para me agasalhar. Esse é o preço do ministério. Não é pecado. Não é... A Evelyn não está aí, né? Como ela colocou sexta-feira para mim. Talvez fosse em função do perfil, do currículo, do dossiê de Paulo. Então ele sofre, porque ele cometeu muitos erros. Ei, pera lá, ele não está dizendo isso. E nem está falando que é por causa de iceberg que ele está passando por isso. Ele está passando por isso por uma causa, por um chamado. Ok? Senão a gente começa a inventar teologia que não existe. Participar das aflições de Cristo. Veja bem, o que Cristo está fazendo no céu exatamente nesse momento? Intercedendo
As aflições dele têm a ver com o evangelismo, tem a ver com grande comissão, tem a ver com os discípulos que estão na terra dando continuidade ao seu ministério. Essas são as aflições de Cristo e Ele intercedendo por nós. Então eu tenho que entrar nessa equação de participar das aflições de Cristo até que o reino se estabeleça. Ok? E aí eu cito várias passagens que confirmam esse tipo de coisa. Próximo slide. Além das coisas exteriores, a perseguição em função do chamado, sobre mim, aí vem o clamor da intercessão, pesa diariamente a preocupação com todas as igrejas. Paulo era um apóstolo, chamado de Deus na vida dele. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Ele sente a compaixão, a empatia. Quem se escandaliza, que eu também não me aborreça. Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza, porque eu dependo da graça de Deus, e não da experiência de ontem, de antes de ontem. Ninguém consegue acumular a bênção, é igual o maná, cada dia tem a sua provisão, e é ali nos pés do Senhor que eu recebo a provisão da graça para aquele dia. É ali, numa comunhão de dependência. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que eu não minto. A minha consciência diante dele. Em Damasco, o que governava sob o rei Aretas, pôs guardas às portas da cidade dos damascenos, querendo me prender. E eu fui descido num cesto por uma janela da muralha, assim escapei das suas mãos. Olha aí, chamado, chamado, chamado. Não é pecado, é desafio. E aí em Coríntios, e disse-me, a minha graça te basta. Deus, o Senhor, falando com ele pessoalmente, Paulo, a minha graça te basta. Ele tinha orado 3 vezes, não aconteceu, porque é um homem de fé, né? A minha graça te basta, pronto. Ele falou, beleza, vamos em frente. Não ficou murmurando, não escreveu um livro sobre isso, simplesmente toca a vida em frente, segue em frente. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É quando você é fraco, é quando você é necessitado, dependente da graça, aí que ela jorra. Porque senão a soberba cresce no teu coração em função do seu ministério. De boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Sabe o que significa eu me glorio na minha fraqueza? Morrer para si mesmo. Quando nós morremos para nós mesmos, aí a virtude, a unção do Espírito é derramada. Deus é sábio, né? E como é sábio. Porque por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Eu passo por tudo isso porque eu amo Jesus Cristo e eu amo a replicação do seu ministério. É algo que está lá dentro, Deus plantou dentro de mim. Não é uma obrigação. Eu sou pastor, eu ganho tanto por mês, então tenho que cumprir as minhas obrigações. Isso não é ministério, isso é profissão. Tá? Porque quando estou fraco, então sou forte. Aí o poder da humildade, da submissão e da dependência da graça. Próximo.
Nosso tempo já está indo além da membresia, uma vida de serviço para o reino. Quem me reconhecer em público aqui na terra, eu reconhecerei diante do meu Pai. Ó, vai vendo. Mas quem me negar aqui na terra, eu também o negarei diante do meu Pai. Não imaginem que vim trazer paz à terra, mas vim trazer espada, separação, divisão. Vim para pôr homem contra o seu pai, a filha contra a sua mãe e a nora contra a sua sogra. Seus inimigos estarão na sua própria casa. Jesus falando. Se Deus chama você para alguma coisa, aonde você acha que vai começar a oposição? Uma pessoa que está lá no Nordeste, que nem te conhece, nunca ouviu falar de você, ele vai ser oposição? São os que te conhecem. E quem mais te conhece a não ser os da casa? É simples o raciocínio. Ali começa o confronto na tua vida. Ok? Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama seu filho e a sua filha mais do que a mim, também não é digno de mim. Quem se recusa a tomar sua cruz e me seguir, não é digno de mim. Olha o nível que Jesus está colocando. Quem se apegar à sua própria vida, vai perdê-la. Mas quem abrir mão de sua vida pessoal, por minha causa, vai encontrar um ministério tremendo da minha parte. São escolhas que nós vamos ter que fazer na vida. Quem recebe a vocês, recebe a mim. E quem me recebe, também recebe aquele que me enviou. Quem acolhe um profeta como alguém que fala da parte de Deus, recebe a mesma recompensa de um profeta. E quem acolhe um justo por causa da sua justiça, recebe uma recompensa igual a dele. Se alguém der um copo de água fria, que seja o menor dos meus discípulos, certamente será recompensado. Cabeça da igreja está falando. Ou você toma isso por verdadeiro e abraça, ou você vai passar muito sufoco ao longo da jornada. Próximo. Amados, não se surpreendam com as provações de fogo ardente pelas quais estão passando, como se algo estranho estivesse acontecendo. Guerra espiritual, nós já nascemos dentro dela. Pelo contrário, alegre-se muito, pois estas provações os tornam participantes dos sofrimentos de Cristo, a fim de que tenham a maravilhosa alegria de ver a sua glória quando ela for revelada. Quando eu voltar, por acaso acharei um servo fiel na minha casa? Não é? A gente traz essa figura. Se vocês forem insultados por causa do meu nome, abençoados serão, pois o glorioso Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se sofrerem, porém, que não seja por causa de pecado. Né? Pedro está sendo muito claro aqui, de ficar se intrometendo onde não deve e etc. Não, mas se sofrerem por serem cristãos, não se envergonhem, louvem a Deus por serem chamados de cristãos, o nome de Cristo. Pois chegou a hora do julgamento, que deve começar pela casa de Deus, pela igreja.
E se o julgamento começa conosco, família de Deus, Pedro está falando, não é o Ney não. Que destino terrível aguarda aqueles que nunca obedeceram às boas novas de Deus, não deram a mínima para a pregação do Evangelho. E se o justo é salvo por um tris, o que será do pecador perverso? Portanto, se vocês sofrem porque cumprem a vontade de Deus, continue a fazer o que é certo e confiem a sua vida àquele que os criou, pois Ele é fiel. Debaixo da tua fidelidade, Senhor, andamos, servimos, vivemos. Ok? E por último, o último slide, por favor. Jesus chama ocupados na igreja local. Como é que eu posso estar ocupado ficando em casa? Ou um ministério independente que ninguém sabe, está por aí, não sei. Não tem lógica, não tem lógica. Deus, Ele trabalha com fundamentos, com ordem, e Ele já estabeleceu isso. Né? Eu não posso me chamar a mim mesmo. Eu sou um apóstolo, Deus me chamou como apóstolo, então agora eu vou andar para o mundo abrindo igreja. Eu me chamando a mim mesmo? De jeito nenhum, não vai funcionar. Quem é o cabeça da igreja? Cristo, é Ele quem chama. E na igreja local que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, Níger, Lúcio, Cireneu, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Todos ocupados na igreja local. Não tinha ninguém à toa. E servindo eles ao Senhor. O que é servir ao Senhor? Estar ocupado, fazendo alguma coisa dentro da igreja, através da igreja. E jejuando disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para uma obra específica que eu tenho para a vida deles. Servindo eles já estavam, mas agora é um ministério, é algo específico. Vai mudar, vai subir de nível. Então, olha a ordem na casa de Deus. Então, jejuando e orando, pondo sobre eles as mãos, a liderança, o despediram. Isso é ser enviado. Agora, se eu saio da igreja, porque eu briguei com a pastora, porque eu não vou com a cara de fulano, e aí você abre uma igreja? Como é que é isso? Não é assim que funciona. Essa que é a verdade. Eu saio daqui sendo enviado pela liderança. Eu saio daqui em paz, porque eu posso retornar, não posso, né, Pérez? E eu garanto que ele vai me receber muito bem. Eu não saí aqui brigado, eu não saí aqui porque eu estava disputando alguma coisa. Eu saí daqui porque eu fui enviado para fazer outra coisa para o Senhor. E a igreja reconhece. E a igreja abençoa e envia com imposição de mãos. Mas o que nós estamos vendo hoje no nosso meio evangélico? Você briga com o pastor e já sai abrindo outra igreja. Aonde que tem fundamento bíblico para isso? Em lugar nenhum. Não, mas o Espírito falou comigo. Eu estava orando lá no quarto e ouvi uma voz. Mas que voz que você ouviu? Se nem a igreja ouviu, só você? Opa, para aí, faz uma reflexão. Se o Ney sair daqui sozinho,
por conta própria, ele está agindo na carne. Ponto. É simples assim. Não é fácil ser fiel aonde você está. Mas é assim que Deus estabelece. O filho, quando casa, o que diz a Bíblia? Aliás, o que diz Deus, né? Deixando a casa de pai e de mãe, une-se a sua mulher e os dois serão uma só carne. Mas tem que sair com a bênção. A gente não lê Bíblia, quando lê não concorda ou faz questão de não concordar. Ué, assim não é assim que funciona. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre e chegados a Salamina, pregavam o Evangelho. Não tirou férias para ir passear no Nordeste ou qualquer coisa, não. Ele saiu para abrir uma igreja, ele saiu para multiplicar o reino. Procura apresentar-te a Deus aprovado, testemunho, obediência à palavra, ok? Como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Como é que eu vou sair da Winner Church para abrir uma outra igreja se eu mal conheço a Bíblia? Isso não funciona. A primeira coisa que um obreiro tem que conhecer é o seu Deus, o chamado dele na tua vida e a palavra de Deus. Essa é a obrigação, não é uma opção. Disse-me ainda, terminando, não celes as palavras. Vamos nos levantar. Aqui é o Senhor ressurreto falando. Coloque-se de pé, por favor. Nós já estamos terminando. Ouça o que o Senhor está falando contigo nesta hora. Disse-me ainda, não celes as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão. Galardão é para a igreja, para crente salvo. Que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Aí vem chamado para frutificar, e o nosso trabalho para Cristo, na edificação do corpo, não é em vão. E Ele tem tudo anotado, e Ele faz questão de recompensar a nossa fidelidade, a nossa dedicação. Amém? Glória a Deus. Levante a sua mão direita para Deus. Pai, que a tua graça, a sabedoria do teu Espírito esteja trazendo uma revolução no coração de cada irmão meu que aqui está. Que a tua mão se mostre poderosa na vida deles, no chamado deles, ó Deus, operando coisas tremendas na vida deles e através da vida deles. E a nossa cidade será abençoada por isso. E o teu nome será exaltado pelos frutos que daremos para ti. Coloca humildade, submissão e obediência no meu coração, Senhor. Que eu seja uma alavanca no chamado do meu irmão. Em nome de Jesus, eu quero ajudá-lo, eu quero fazer com que ele prospere no chamado, naquilo que o Senhor tem para a vida dele. Não quero atrapalhar, mas quero ajudar. Mas também não vou ficar distraído, porque eu tenho que cuidar do meu próprio chamado. Amém?
Que Deus te abençoe. Tenha uma ótima semana.